Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E aqui eu te ensino como ser promovido para cargos executivos ganhando salários acima de R$ 20.000. Eu sou Alexandre Cury e hoje eu vou te contar as 6 atitudes de um executivo de sucesso que você precisa para ser promovido. São atitudes que, se você não tiver, a tua promoção não vai chegar. O que acontece é que a nossa atitude é o alicerce do sucesso. Bom, mas o que é o sucesso, né? Como é que eu chego lá no sucesso? O caminho para o sucesso, em primeiro lugar, ele consiste em você saber onde você quer chegar. Porque se você não souber onde você quer chegar, você nunca vai chegar. Então, o sucesso, o que é ter sucesso para você? Aonde você quer chegar? Bom, uma vez que você saiba onde você quer chegar, você vai precisar adquirir o conhecimento certo para chegar lá. E aí tem que ter esse cuidado. O conhecimento precisa ser o conhecimento certo, o conhecimento que te leva aonde você quer chegar. Mas só saber onde você quer chegar e ter o conhecimento certo não é suficiente. Você precisa colocar esse conhecimento em prática, ou seja, você precisa ter atitude, você precisa agir. A partir do momento que você começa a colocar isso em prática, começam a surgir os resultados imediatamente, tá? Os resultados vão aparecer imediatamente. E isso, aí você vai precisar avaliar esses resultados. Bom, será que esses resultados que eu estou obtendo, eles estão me levando para onde eu quero ou não? E aí você tem que ter flexibilidade para ajustar esse caminho. Muitas vezes você foi por aqui e esse resultado não saiu bem como você esperava, não tem problema. Você vai buscar um outro caminho para que o resultado te leve aonde você quer chegar. E você vai fazer isso até você obter sucesso. Essa é a fórmula mágica do sucesso, que não é tão mágica assim, né? Então, mas a pergunta é assim, será que existe algum segredo dentro dessa fórmula para eu errar menos o caminho, para eu não ter que ficar batendo a cabeça aí até chegar lá? E a verdade é que sim, existe sim uma fórmula que, como eu disse, não é mágica, que vai te levar ao sucesso muito mais rápido. Porque eu sei que é difícil saber qual a melhor atitude que te leva ao sucesso que você quer, ao cargo que você quer, à promoção que você deseja. Não é tão simples assim. E aí, como é que a gente faz, então, para aprender, para errar menos? E a ideia é a gente aprender com os outros, é observar, é aprender com as outras pessoas que já chegaram lá, que já tiveram esse sucesso, com esses executivos de sucesso. Ora, se alguém já trilhou esse caminho do sucesso, será que se você repetir os passos dessa pessoa, você também vai chegar lá? E a resposta é sim, você vai. Você pode modelar pessoas de sucesso. Isso não é copiar, mas na verdade você está usando como uma referência e, claro, ajustando ao seu caso específico. E existem algumas atitudes que são comuns entre toda e qualquer pessoa que chegou ao sucesso. E ora, se todos eles chegaram lá com essas atitudes, eu garanto que se você conhecer quais são essas atitudes e se você colocar em prática, lembra que eu falei? É o conhecimento certo colocado em prática. Se você fizer isso, você vai chegar lá também, não tenha dúvida. E hoje eu quero compartilhar 6 dessas atitudes com você, para te ajudar a chegar lá muito mais rápido. Bom, 6 atitudes, essas são as 6 que eu preciso desenvolver? Não, claro que para chegar ao sucesso, você vai precisar desenvolver outras habilidades, não resta dúvida. Mas o que acontece? Sem essas 6, você não chega lá de jeito nenhum. Então você vai começar com essa base, depois complementar com as habilidades, as atitudes complementares ou adicionais que você vai precisar para, de fato, chegar ao sucesso que você está prevendo. Isso também não significa que você não vai precisar se esforçar para colocar essas habilidades em prática, né? Porque o que acontece? Hoje, eu estou te mostrando o caminho. Isso significa que eu estou te dando o conhecimento certo, já é o conhecimento ajustado, conforme eu falei. Mas conhecimento que não é colocado em prática, ele não serve para nada. Essa é a verdade. Acumular conhecimento e não colocar isso em prática, analisar o resultado e ajustar a rota, não vai te levar ao sucesso. Então você não pode parar por aí. Você vai precisar pegar esse conhecimento, fazer a devida análise e colocar
em prática. Só assim você de fato vai chegar à promoção que você deseja, ao cargo que você deseja, ao sucesso de carreira que você está buscando. Agora, a questão que se faz é o seguinte: por que as atitudes certas elas vão garantir o seu crescimento profissional, a sua promoção? O que acontece é que as empresas valorizam demais pessoas com esse tipo de atitude. Percebe como a gente começa a caminhar nesse sentido? As empresas querem pessoas assim. Porque além de te levar ao sucesso, que é um benefício para você, essas atitudes levam a empresa ao sucesso, percebe? Então a gente já começa a pensar ganha-ganha. E isso é importante. Você, claro que tem que chegar ao sucesso, claro que você tem que ganhar, mas você vai conseguir fazer isso à medida que você também proporcionar ganho para a empresa, o sucesso da empresa. E a alta gestão da empresa sabe disso, ela sabe que essas pessoas com esse tipo de atitude conduzem a empresa ao sucesso. Então você passa a ser bem visto, porque ela sabe que dessa forma você vai atingir os resultados, ou a empresa, você vai ajudar a empresa a atingir os resultados que ela quer atingir. E não tem jeito. Quem faz uma empresa chegar ao sucesso são as pessoas. Não adianta imaginar, não, é um equipamento de ponta que eu tenho, altíssima tecnologia. Não é também a localização da empresa que está lá ali estrategicamente num ponto ali geograficamente estratégico ali para atender os clientes, o segmento dela. Não adianta, não é nada disso que faz a empresa ter sucesso. Isso são estratégias complementares. Você pode até ter isso e isso pode ajudar, mas não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença são as pessoas. Essas sim levam as empresas ao sucesso. E a gente vê, né, empresas que talvez não tenham os equipamentos tão de ponta, assim, a máxima de tecnologia, mas têm um sucesso maior do que outras que têm. Ou empresas que estão localizadas geograficamente num lugar não tão bom assim, mas que também têm sucesso mais do que outras. E a gente poderia falar muitos desses fatores, mas no final das contas, a grande diferença que faz são as pessoas. Agora, quando você mostra para a alta administração da empresa que você tem essas atitudes, eles vão desejar você na liderança, na diretoria, eles vão desejar você como um executivo. Por quê? Você mostra que você conduz as pessoas para atingir os melhores resultados. E é isso que a empresa precisa, é isso que a empresa quer. E olha como as pessoas percebem rápido quando você começa a mudar o comportamento e assumir uma atitude diferenciada. Na última empresa que eu trabalhei, eu tive contato com uma moça de outra área, né? Não era nem da minha área, era de uma outra área. Ela tinha acabado de entrar na empresa, bem recentemente, eu nem conhecia ela, né? Mas eu já enquanto diretor, né, e ela estava começando uma função operacional. Eu não tinha tido contato com ela até então, e aí a gente teve lá um primeiro contato. E nesse primeiro contato, ela me impressionou muito, né? Por quê? Ela demonstrou várias das atitudes que eu vou contar aqui para você hoje. E ela demonstrou já nesse contato. Isso me impressionou, né? E eu já no cargo de diretoria, uma pessoa operacional, isso é interessante. E aí, o que acontece? Na primeira reunião de diretoria, depois desse meu contato com ela, eu falei sobre ela. Na reunião de diretoria, a gente fala isso, né? E aí eu falei, eu tive contato com falei o nome dela, né? E fiquei muito impressionado com a atitude dela. Se a gente bobear, a gente perde ela para o mercado. Ainda mais que ela acabou de entrar na empresa, de repente ela pode estar em outros processos. E se a gente não valorizar, a gente vai perder um excelente potencial que ela já demonstrou. E aí o que acontece? Alguns outros diretores também tiveram um contato rápido com ela, confirmaram aquilo. E aí no final do período de experiência, ela já foi promovida. Né? Por quê? Como uma forma de retenção de talento. Então funciona assim, quando você identifica esse tipo de característica numa pessoa, você quer reter essa pessoa, você não pode perder ela para o mercado. Isso é uma loucura. E mais, eu tive 2 alunos recentes, a Gislaine e o Laio, que aconteceu uma coisa muito parecida. Eles já estavam na empresa, mas assim que a administração percebeu a mudança de comportamento, já fizeram oferta de promoção para os 2 rapidinho. Por quê? Ora, eles identificam, peraí, isso aí é uma atitude diferenciada. Isso são características que a gente precisa aqui, são profissionais que a gente não pode perder para o mercado. Ora, se eu não posso perder para o mercado, eu tenho que reter. E aí começam a surgir
as oportunidades, tá? Agora, e eu vou falar dessas atitudes aqui, tá? Mas antes de eu começar a falar dessas atitudes, não adianta só você ouvir, essa é que é a diferença, né? Lembra que a gente falou? O conhecimento tem que ser colocado em prática. Então, você tem que ouvir isso que eu vou te falar, mas colocar em prática imediatamente, porque só assim é que o resultado vai vir. Não tem jeito, então tem que colocar tudo em prática. Vamos lá então? Bom, a primeira atitude de um executivo de sucesso é entender que tudo acontece por uma razão e um fim. E essa razão, esse fim, ele nos serve de alguma forma. Bom, o mais importante dessa atitude é você entender que só não erra quem não tenta. Essa é que é a verdade. E essas adversidades vão acontecer. A gente não vai ter uma carreira que vai progredir como se fosse um mar de rosas. Não dá. A gente vai ter dificuldades. Vão ser pessoas difíceis no nosso caminho, vão ser situações que a gente acaba vivendo que são complicadas. Enfim, as dificuldades vão acontecer, as adversidades vão acontecer. E se você pegar os maiores executivos, CEOs do mundo, você vai olhar para a carreira deles, você vai ver que não foram poucas as adversidades que eles enfrentaram, muito pelo contrário, foram muitas, né? Eles tiveram inúmeras adversidades. Agora, o que faz a diferença entre eles e uma pessoa que não tem sucesso? É a forma como eles reagem a esses fatos, a essas adversidades. Não tem jeito. Eles, se você analisar, eles acreditam que toda adversidade ela contém a semente de um benefício equivalente ou maior. Ou seja, toda adversidade que eu tenho, ela tem lá alguma coisa que eu preciso aprender. Ou seja, ela aconteceu por uma razão. Então ela tem um fim. Se ela acontece por uma razão, ela tem um objetivo. E eu vou aproveitar esse objetivo. Por quê? Se eu não percebo que dentro daquela adversidade tem alguma coisa que eu posso aproveitar e numa outra vez eu mudo para melhorar, eu estou perdendo essa oportunidade. O que acontece? Eu não tive o aprendizado que eu poderia ter naquela situação. Então, quando eu coloco na minha cabeça que tudo acontece por uma razão, se não aconteceu isso, eu preciso aprender alguma coisa. Então, eu vou precisar entender o que eu preciso fazer. E essa é a questão. Ao invés de desistir frente aos problemas, o que esses grandes executivos fazem é buscar formas de aprender com eles. Aí o que acontece? Eles não desistem, eles persistem, apesar de ter dado errado. O que eles fazem? Na próxima vez, eles fazem diferente. Na próxima vez, eles fazem melhor. E aí eles vão fazendo isso, eles continuam fazendo isso até dar certo. E isso sabe como chama? Sucesso. É exatamente isso, você não desiste, você vai persistindo e continua fazendo até dar certo. E você vai aprendendo com aquelas situações. Então, o que acontece? Quem não pensa assim, tende a desistir, porque é natural, né? As adversidades chegam. Se você pegar os grandes, os fundadores dessas empresas enormes, Uber, por exemplo, se você for pegar a história da Uber, você vai ver que o fundador da Uber, ele faliu algumas empresas antes de chegar na Uber. E se ele tivesse desistido, porque falar, poxa, esse negócio não é para mim mesmo, a Uber não teria nascido. Então o que acontece? Ele pegou aquelas situações e ele falou, bom, eu aprendi com essa, agora eu vou fazer outra empresa, mas não vou cometer o mesmo erro. E ele foi corrigindo, aí a coisa dá certo, e aí ele chega no sucesso. E não foi só isso, vários outros também fazem. Seguem por esse caminho, porque quem desiste não chega ao sucesso. Se você pegar o Thomas Edison, por exemplo, o inventor da lâmpada incandescente, ele fez mais de 3.000 tentativas até ter sucesso, isso mesmo, 3.000 experimentos que falharam até ele chegar na lâmpada elétrica. E sempre que alguém perguntava para ele assim, você vai tentar de novo, mais de 3.000 fracassos? E ele responde o seguinte, não, eu não falhei, eu acabo de descobrir uma outra maneira de não inventar a lâmpada elétrica. Percebe como funciona a cabeça dele? Então, aquela falha, aquele problema, aquela adversidade, tinha uma razão para ele. A razão era para ele, nem que seja para ele não fazer mais daquela forma, ele vai tentar outro caminho, mas tem uma razão, tem um fim. Os executivos de sucesso, eles têm em mente que se você tentar alguma coisa e não conseguir o resultado que você desejava, isso simplesmente é um feedback. Olha,
não é por aí, vão por outro caminho. Então você tem que interpretar isso como uma oportunidade de melhoria, um feedback construtivo, porque é assim que a gente vai trabalhando. Então, você usa essas informações para entender o que você precisa mudar para conseguir o objetivo que você está buscando, sem se desmotivar, sem desistir. E eu sei, é complicado sim, é duro falhar, não tem dúvida nenhuma. É difícil você estar com certeza que você vai por um caminho e de repente a coisa não vai. É complicado muitas vezes quando a gente fala de promoção, em que você se julga a pessoa mais capacitada e outra pessoa é promovida no seu lugar. Isso é uma adversidade. Agora, isso não pode desistir. Eu sei que é difícil, tá? Mas pense o seguinte, desistir, você não vai chegar lá nunca. Então esse não é definitivamente o caminho. A segunda atitude dos executivos de sucesso é: qualquer coisa que acontecer, eu assumo a responsabilidade. A responsabilidade é minha. Nossa, e as pessoas têm um problema sério quando a gente fala de responsabilidade, que a gente mistura com culpa, né? Então o que acontece? Pessoas realizadoras, elas acreditam que não importa o que aconteça, seja bom, seja mal, eles têm algum grau de influência naquilo. Tá? E isso é um fator extremamente importante. Se você não acredita que você está criando a sua carreira, e isso vai acontecer através dos seus sucessos, através dos seus fracassos, você está à mercê das circunstâncias. Por quê? Ora, o que acontece no seu meio é que define se você vai para frente ou não. Você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Você passa a ser não mais um protagonista na sua vida. Você passa a ser uma vítima, né? Vítima das circunstâncias, vítima do que acontece, ou seja, o teu sucesso ou o seu fracasso depende do que acontece ao seu redor, de outras pessoas. E vítimas não constroem carreiras de sucesso. Protagonistas, sim. E carreira não é questão de sorte. Então pensa, quando você atribui a outra pessoa a responsabilidade, a culpa sobre alguma coisa que aconteceu com você, você não se desenvolve, você fica estagnado, porque é uma questão simples, né? Se aquilo que aconteceu foi por uma falha de outra pessoa, não minha, eu não preciso fazer nada com relação a isso, certo? Quem tem que fazer é a outra pessoa, ela que falhou, ela que não fez o que tinha que fazer, então quem tem que aprender, quem tem que se desenvolver é ela e não eu. Isso leva a um outro problema, que é você não se desenvolve. Então o que acontece? Se você não precisa fazer nada, você fica estagnado, você não cresce, não tem jeito. Então, a pergunta que você tem que se fazer em qualquer situação que aconteça é: o que eu poderia ter feito diferente para ter um resultado melhor? Como que eu poderia influenciar nesse resultado? Por mais que você acredite que aquilo lá, o fracasso que aconteceu, o problema que aconteceu, a adversidade, não tem nada a ver com você. Mas será que não tem alguma coisa que você poderia ter feito para ter um resultado diferente? Porque aquilo te afeta. Então, quanto mais influência você tiver no resultado, melhor para você, porque o impacto é direto em você. Então, isso é extremamente importante, tá? É você realmente entender que não importa o que aconteça, assume a responsabilidade, traz para você o que você poderia ter feito diferente para ser melhor. A terceira atitude de um executivo de sucesso é: não é necessário saber tudo para ser capaz de agir. Isso é interessante, hein? Ninguém sabe tudo, ninguém vai saber. Eu vejo pessoas que é interessante, elas só fazem alguma coisa, elas só se movimentam se elas dominam tudo que tem para se dominar sobre aquele assunto. Ou seja, se eu não sei tudo sobre aquele assunto, eu não vou para frente, porque eu só me sinto confortável quando eu conheço tudo daquele assunto. E essa é uma atitude típica de pessoas procrastinadoras, né? Isso é complicado, né? Vem aquela síndrome da procrastinação, né? Nunca é o momento certo. Eu sempre vou esperar uma circunstância mais favorável. Eu sempre vou esperar um momento mais adequado. E o que acontece? Esse momento, essa circunstância, não vem nunca, porque nunca vai ser perfeito. Na verdade, você vai ter que se atirar, você vai ter que perder o medo. O medo é um sentimento complicado, porque ele é paralisador. Mas pensa bem, o medo, ele é um sentimento que eu tenho em relação a um futuro que é incerto. Ou seja,
eu estou criando uma situação que não aconteceu ainda, mas que vira um monstro para mim a ponto de me paralisar. Mas a situação não aconteceu. Se a situação não aconteceu, por que eu preciso criar um monstro? Por que eu não posso criar alguma coisa boa? Porque se ela não aconteceu ainda, ela pode ser ruim, mas pode ser boa também. Então depende de mim para conduzir isso, né? E quando você tem esse medo paralisador, você trava, né? Ou você acha que os grandes executivos só se movem quando eles têm certeza do resultado? Claro que não. A maioria das vezes eles não têm essa certeza. Mas, na verdade, eu diria que nunca eles têm essa certeza. Mas eles fazem mesmo assim. Eles avaliam o risco, é claro, não é uma coisa completamente louca, você tem que avaliar o risco, mas você tem que seguir em frente. Então, essa dúvida não paralisa eles, né? Porque eles sabem que eles podem errar, que errar faz parte do processo, que errar, que falhar é um processo de aprendizado, que você, mesmo que acontecer a falha, você vai aprendizar, né? Tem até um ditado que você vai aprender mais, né? Tem até um ditado que fala assim, ó, melhor tentar do que morrer sem nunca ter tentado, né? E isso é uma coisa que você vai carregar com você. Poxa, eu tentei, falhei, corrigi, e esse é o caminho para o sucesso, não tem saída, né? E para os grandes executivos, o ditado é continuar tentando até conseguir o que eu quero. Eu vou continuar tentando. E o que você precisa aprender, você vai aprendendo no caminho, mas isso não pode parar. Você tem que ir adiante. Não dá para querer saber tudo para chegar em algum lugar. Você vai crescendo e isso vai te conduzindo à frente, certo? A quarta atitude, essa é muito, mas muito importante. Você tem que ter isso em mente. As pessoas são os seus maiores recursos, tá? Bom, as pessoas são os maiores recursos da empresa, a gente falou um pouquinho disso, mas eu estou expandindo esse conceito. As pessoas são o seu maior recurso. Para você conseguir sua promoção, para você conseguir o crescimento profissional, o seu sucesso. E é isso. Todos os executivos de excelência, sem exceção, eles têm um tremendo senso de respeito e reconhecimento pelas pessoas. E eu sei que vocês vão falar, poxa, mas tem uns caras aí que são meio difíceis, né? Se você pegar assim, por exemplo, o Steve Jobs, todo mundo sabe da fama dele, que ele não tratava as pessoas bem, muito pelo contrário, né? Ele tinha muita dificuldade nessa área. Mas o que acontece? Ele sabia que as pessoas eram fundamentais, então ele se cercava de pessoas muito boas e que ajudavam ele nesse sentido. Então, até nesse ponto, em virtude dessa dificuldade que ele tinha, ele acaba se cercando de pessoas que suprem essa dificuldade em relação às pessoas. Tanto que o novo CEO da Apple, o Tim Cook, ele foi indicado pelo Jobs. E ele é completamente diferente. Ele é uma pessoa de pessoas, como a gente fala, né? Então, para ele, a diferença realmente são as pessoas. E ele trata já de uma forma muito diferente essa questão. Mas ele era o braço direito do Steve Jobs ali, enquanto o Steve Jobs estava lá na Apple. Percebe? Então, isso faz a diferença. Em todos esses executivos, as pessoas fazem a diferença. Eles querem se cercar de pessoas que levem o sucesso da empresa. Isso é fundamental. Não tem sucesso duradouro sem relação entre as pessoas. Não tem jeito. A única maneira de ser bem-sucedido é você formar uma equipe de sucesso que esteja trabalhando junto, colaborativamente. Pensa que a empresa é um ambiente de interações o tempo todo. O tempo todo a gente está interagindo com as pessoas. Por isso, saber lidar com as pessoas é fundamental para você crescer profissionalmente. Se você não sabe lidar com as pessoas, você simplesmente não vai crescer. A quinta atitude dos executivos de sucesso é que eles trabalham com prazer. Isso é importante. Você conhece alguma pessoa que alcançou grande sucesso fazendo alguma coisa que ela odeia? Eu não conheço. Tá? As pessoas que eu conheço de sucesso, e não só que eu conheço pessoalmente, mas também que a gente conhece por estudar, todas elas gostavam, amavam aquilo que faziam. Porque uma das chaves para construir uma carreira de sucesso é fazer um casamento bem sucedido, vamos dizer assim, entre o que você faz e o que você gosta. Esse casamento é que faz a diferença. Tem uma frase que eu gosto muito do Pablo Picasso, né? E o Picasso dizia o seguinte: quando eu trabalho, eu descanso. Ficar sem fazer nada ou entreter visitantes, né, que ele fazia muito, me deixa cansado.
percebe? Isso é amor pelo aquilo que você faz, né? E tem mais, né? O Mark Twain, ele dizia o seguinte: o segredo do sucesso é fazer da sua vocação a sua distração. Todos eles, né? Você vê que é o prazer por aquilo que você faz. E com isso eu não estou dizendo que você precisa ser um workaholic, né? Trabalhar, sabe, 20 horas por dia, esquecer todo o resto da sua vida, tal. Nada disso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é fundamental para você ser promovido. Você não vai chegar no sucesso se você não tiver esse equilíbrio, porque a falta de equilíbrio não traz sucesso duradouro. Então, é fundamental que você tenha equilíbrio. Você não precisa ser um workaholic. O que eu estou dizendo é gostar do que você faz. Por quê? Você não vai ser promovido se você odiar o que você faz, né? Se você trabalhar só pelo salário, por exemplo, é bem provável que você não vai evoluir, porque você precisa mais, né? Você tem que ter uma razão mais forte, buscar aquilo que te motiva, aquilo que te dá prazer. Só assim você vai conseguir crescer, você vai conseguir subir na carreira. E a sexta e última atitude que eu quero compartilhar com vocês aqui dos executivos de sucesso é que não existe sucesso permanente sem confiança. E isso é interessante, porque os executivos que têm sucesso, eles sabem o poder da confiança. Se você olhar para as pessoas mais bem-sucedidas em qualquer campo da vida, você vai notar que eles não são, na verdade, necessariamente as mais brilhantes, isso mesmo. As pessoas que são mais bem-sucedidas em qualquer campo, elas não são as mais brilhantes, não são as mais fortes, não são as mais rápidas, né, para falar de todos os segmentos. Você vai perceber que essas pessoas são as que têm mais confiança. Essa sim é a diferença entre elas. Quando você tem confiança de que você vai conseguir um determinado resultado, o que acontece é que você trabalha com mais afinco, porque, é claro, você tem certeza que você vai chegar lá. Quando você tem certeza que você vai chegar lá, você vai trabalhar com mais afinco. Você vai trabalhar com mais obstinação mental, isso é importante. Você faz as coisas com mais garra, você quer mais. Então isso é extremamente importante, mas se você não tiver confiança, você vai desistir, né? Então, a partir da confiança é que você vai desenvolver aquilo que você precisa para, de fato, chegar na promoção, para chegar onde você quer. Então, todos os comportamentos que te fazem ser promovidos, eles exigem vamos dizer, um elemento em comum, que é o compromisso. O compromisso, de fato, é o componente mais importante para o seu sucesso. Agora, o que acontece? Como que você vai ter compromisso se você não tem confiança? Quando eu acredito que eu não vou chegar lá, que não vai dar, eu não vou me comprometer. Por quê? Poxa, eu vou ficar numa posição defensiva, eu vou ficar com o pé atrás. Ah, não, pode ser que eu tente, mas eu não sei se eu vou... Quando você fala isso, você não está se comprometendo, você não está se engajando, você não vai chegar lá. Então, a confiança, você pode ter certeza, se você não tiver confiança, você não chega lá, certo? E eu vou aproveitar que hoje eu estou fazendo várias citações, né? Vou citar mais um autor aí fantástico, que é o Tony Robbins. E o Tony Robbins fala uma frase bem curta, que é bem interessante. Ele fala o seguinte: o sucesso deixa pistas. O que ele quer dizer com isso? As pessoas de grande sucesso, elas deixam um rastro por trás. Elas não chegaram lá à toa. Elas têm determinados comportamentos, determinadas atitudes que fizeram com que elas chegassem lá. Isso significa que, se você observar essas atitudes e se você praticá-las, você vai ter sucesso também. E isso já está comprovado, tá? Não sou eu que estou criando, isso é a pura verdade. Aqui, o que eu fiz? Eu te ajudei a dar o primeiro passo, que é estar consciente, saber quais são essas atitudes. Mas agora é com você. Você tem que colocar tudo isso em prática. Vamos dar uma revisada rápida aqui nas 6 atitudes dos executivos de sucesso? Então, a primeira, tudo acontece por uma razão, por um fim. E essa razão, esse fim, ele nos serve. Ou seja, as coisas não acontecem por acaso. Se aconteceu, o que eu posso extrair daquilo para continuar tendo sucesso? A segunda é que qualquer coisa que acontecer, eu assumo a responsabilidade. Ou seja, qual parcela que eu poderia ter influenciado para ter um resultado melhor, um resultado
mais em linha com aquilo que eu quero. Lembra que os resultados influenciam diretamente a sua carreira. Então, melhor que eu influencie esses resultados positivamente a meu favor. A terceira é que não é necessário saber tudo para ser capaz de agir. A gente não pode imaginar que a gente só vai dar um passo depois que a gente souber tudo. Na verdade, a gente vai caminhando e isso é importante. Então, a gente vai... não pode deixar o medo nos paralisar. A quarta atitude é saber que as pessoas são os seus maiores recursos. E aqui eu reforço, tá? As pessoas são o maior recurso para a empresa. Não resta dúvida, quem não enxerga isso não está perdendo grandes oportunidades, mas é mais que isso. As pessoas são o seu maior recurso. Então, aprender a lidar com as pessoas é você trabalhar em favor da sua carreira. A quinta atitude é trabalhar com prazer. A gente precisa ter prazer naquilo que a gente faz. A gente precisa juntar aquele casamento bem-sucedido entre o que você faz e o que você gosta. Isso é fundamental, tá? E a sexta atitude é que não tem sucesso permanente sem confiança. Você precisa desenvolver essa confiança, essa autoconfiança para você chegar no sucesso. Certo? Então faz o seguinte, ficou com alguma dúvida, tem algum comentário sobre a aula? Deixa aqui no campo de comentários que eu vou responder. Eu sei que normalmente a gente faz isso ao vivo, hoje está sendo gravado, mas deixa aqui o seu comentário que eu vou responder sem dúvida nenhuma, tá? Coloca aqui para mim. E aí, aproveita, se você gostou, já deixa o seu like, se você está no YouTube, já se inscreve aí no meu canal. Toda semana a gente tem conteúdo novo em todas as redes sociais. Mesmo que você esteja no Instagram, não tem problema, vai lá no YouTube. As aulas são comuns, mas tem muito conteúdo que eu coloco lá, que é diferente no YouTube e no Instagram, então se inscreve lá também e compartilha. Tenho certeza que você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo aqui, dessa aula, então compartilha, manda para essas pessoas, tá? Lembrando que a gente tem aulas que são ao vivo, gratuitas, essa com uma exceção está sendo gravada, mas normalmente as aulas são ao vivo, sempre gratuitas, toda terça e quinta às 19 horas. Então, eu te vejo na terça-feira que vem às 19 horas. Até lá!